A gente começa a edição de hoje com a conclusão da investigação da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais 15 pessoas por participação em esquema de fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19. Na investigação, a Polícia Federal viu ligação entre a adulteração dos dados do ex-presidente e o suposto golpe. Vamos conferir agora o trecho do documento em que a Polícia Federal faz essa relação. Segundo o documento, abre aspas, a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que os integrantes pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Fecha aspas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer participação no esquema. Sobre a relação com o suposto golpe de Estado e a permanência no exterior, eles escrevem, abre aspas, tanto o ex-presidente como sua filha não necessitavam de certificados vacinais para a viagem. É inafastável a indagação de qual seria o motivo razoável para se aderir à arriscada empreitada clandestina e criminosa. Fecha aspas. Vamos ao debate. Zé, a defesa de Jair Bolsonaro deve mudar a estratégia após o indiciamento do ex-presidente? Bem, olá, Leandro, olá, Alexis. Desde que esse tema veio à baila aqui no grande debate, eu tenho observado que, primeiro, houve realmente uma tentativa de golpe, os indícios mostravam isso. E avaliava que isso, mais cedo ou mais tarde, pela ação investigativa competente da Polícia Federal, iria aparecer. Segundo, quando se falava do cartão da vacina, eu cogitava que eu não via nenhum sentido de um presidente ter o seu certificado de vacinação da sua filha alterado, primeiro, sem que ele desse nenhuma determinação, uma situação de iniciativa própria, esponte própria daqueles que são seus subordinados. E a segunda é, se uma pessoa diz que não devia se vacinar, que não se vacinou, por que ela precisaria adulterar o atestado? A única relação lógica que eu via era exatamente ter alguma conexão com os fatos que envolvem a tentativa de golpe de Estado. Me recordo que muitas vezes aquelas pessoas que faziam a defesa de Jair Bolsonaro de forma intransigente diziam não, que isso era um delírio esquerdopata, que isso era uma situação que não existia, que nunca tentou golpe porque Bolsonaro estava fora do país, que não tinha tanque na rua, etc, etc. Os fatos agora estão vindo à tona. E parece que essas conexões, que eram cogitações minhas, a partir de uma reflexão, estão se confirmando. Eu não pretendo ter, nem nunca tive, nem terei dom de evidência, mas são situações tão obviamente conectáveis que me parece muito claro. Ou seja, hoje há provas, a Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro por estar por trás como mandante da adulteração do seu registro de vacina e da sua filha. Por quê? Porque ele queria e precisava sair do país, possivelmente, e permanecer em países em que talvez isso fosse necessário. No momento em que isto é feito, ele precisava ter essa segurança. Havia e fazia parte de um possível planejamento do golpe, que hoje se apura, que ele saísse do país para depois tentar voltar nos braços do povo. Essa é a ideia que se confirma por um conjunto de situações. Primeiro, reuniões de Jair Bolsonaro com os militares, com o ministro de decreto, para que os militares aceitassem aquela situação golpista, que obviamente ultrapassa o limite da cogitação e da preparação do golpe, mas já dá início àquilo que é a fase de execução, a tentativa. Ou seja, quando eu chamo, enquanto presidente da República, militares para aderirem a um decreto que não tem o menor cabimento constitucional à luz do Estado de Direito, eu claramente estou tentando aliciá-los e envolvê-los num golpe. E, no caso, já é um início de tentativa. Quando isto é rechaçado, inclusive o ministro do Exército, o comandante do Exército chega a dizer que prenderia Bolsonaro se ele ousasse continuar com aquilo, talvez a estratégia tenha se alterado. Vou para o país, desenvolvemos manifestações através daquilo que está colocado nos quartéis, do povo na porta dos quartéis, e aí então, assim que for possível, se faz uma grande manifestação em que nós teremos muita confusão. O governo será obrigado a declarar
garantida lei e ordem, com a segurança pública passando para a mão dos militares. E aí a situação ficaria incontrolável, o caminho preparado para um golpe de Estado. E Jair Bolsonaro, com isso, evitaria que Lula pudesse exercer o seu governo e voltaria nos braços do povo para dar um golpe de Estado. Dirão os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras. Mas isso não ocorreu? Não ocorreu. Me parece visivelmente que foi as organizações Tabajara, como nós brincávamos no passado, que articularam este golpe de Estado e toda essa situação de vacina para lá, adulteração para cá. E os depoimentos todos que estão sendo obtidos mostram claramente esta situação. Mas o fato de um golpe não ter se consumado não quer dizer que não foi tentado. Não quer dizer que tudo se conecta. E a situação cada vez mais passa a fechar um cerco em relação a Jair Bolsonaro e todos aqueles que buscaram fazer com que a sua intenção golpista tivesse sucesso. Surpresa? Nenhuma. Jair Bolsonaro sempre, desde que era deputado, defendeu golpes de Estado, sempre defendeu regimes ditatoriais, sempre assumiu uma postura de defender o golpe de 64 e, portanto, ele está seguindo uma linha que ele sempre pensou. Nenhuma novidade disso. A novidade está em que os fatos parece que desmascaram a versão daqueles que buscavam dizer que Bolsonaro não tinha nunca planejado um golpe, nem feito absolutamente de errado contra o Estado de Direito no Brasil. Alexis, a defesa de Jair Bolsonaro deve mudar a estratégia na sua avaliação? Eu não acredito na mudança de estratégia, mesmo porque eu também acho que nesse relatório da Polícia Federal, essa menção ao suposto golpe, e fala assim, pode ter sido, né? Fala claro, pode ter sido, eu acho que até desmerece o relatório. Então, se a gente for trabalhar com foco sobre essa questão da carteira de vacinação, né? O porquê que Jair Bolsonaro tinha um discurso de que jamais foi vacinado, que nenhum dos seus parentes foi vacinado, que seus filhos não foram vacinados. E depois vem com essa questão de que precisa ir para os Estados Unidos, aí precisa ter um cartão. A pergunta que fica, eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo, e desculpe, eu não mencionei aqui o Zé Cardoso e Leandro com boa noite, eu fui para a resposta. A pergunta que fica é, a fraude está onde? Está em ele ter se vacinado e querer manter a narrativa de que nunca vacinou, ou que ele nunca se vacinou e teve que fazer um cambalacho, uma alteração para poder ter um cartão de vacinação, para poder sair do Brasil? Essa é uma pergunta que não está respondida, né? E nesse contexto, a gente fica se questionando como é que o sistema pode ser tão frágil de conseguirem adulterar e gerar um registro para poder gerar um cartão que foi impresso no Palácio. Tudo isso me parece tão fantasioso ou extremamente frágil. Eu não sei qual dos dois pontos é que a gente tem que levar mais em conta, e mesmo fragilidade de saber que isso tem registros, quer dizer, a Polícia Federal, pelo que foi comentado nas reportagens, verifica nos registros das impressoras a impressão desses documentos. Portanto, tudo isso me deixa uma série de questões em ponto. É verdade que Jair Bolsonaro, eu acho que ele acabou entrando num beco sem saída com um discurso ideológico sobre a vacinação, e a vacinação não tinha que entrar essa questões ideológicas. Ele foi um pouco atrás do ex-presidente Donald Trump, dizendo que aquilo era bobagem, mas quando se percebeu que a pandemia era muito séria, que muitas pessoas estavam morrendo, ele acabou mantendo a aposta em vez de calçar talvez a sandália de humildade e falar, pera, não entendemos isso, a própria Organização Mundial da Saúde não entende disso, o que está acontecendo com o mundo, precisamos tomar cuidado nisso. E até as questões ideológicas liberais, ele acabou se atrapalhando, porque pelas ideias liberais, você não pode fazer o que você quer. Liberdade não é fazer o que você quer, porque você tem que respeitar a liberdade do próximo também. E nesse sentido, ele fez uma bela lambança. Alexis, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, disse em entrevista a Raquel Landim, no CNN 360, que não vê relação entre a fraude no cartão de vacina e a suposta trama. Ao contrário do que diz a Polícia Federal. Concorda com o advogado ou não? Eu concordo com o advogado. Se a gente ficar relacionando qualquer coisa que Jair Bolsonaro faz a esse suposto golpe, do qual
eu acho que ele pode até ter flertado com a ideia, mas eu não acredito que ele tenha armado nada. E a ideia de ele ir para o exterior para poder criar um golpe aqui longe, voltar aqui nos braços do povo e tudo mais, isso me parece também uma teoria da conspiração da esquerda que não se mostra minimamente sustentável, porque ninguém foi para as ruas, o exército não apoiava isso, e não se faz golpe sem exército. A esquerda sabe muito bem disso, porque a esquerda mantém todos os regimes ditatoriais pelo mundo afora com o exército na mão apontando armas para a cabeça do povo. Tá certo? Então, não existia nem isso. E o exército brasileiro, eu acho que ele tem um bom senso de não ir se influenciar por uma ideologia ou outra, é um poder moderador. Ele é o guardião da ordem da democracia brasileira. E, portanto, eu digo até, Jair Bolsonaro pode ter flertado com essa ideia, pode ter conversado com pessoas, mas muito longe de ter armado um golpe, ter conseguido fazer um golpe avançar e ter, de fato, ter corrido um risco de um golpe no Brasil, institucional no Brasil. Tá certo? Golpe, para mim, é o que acontece lá na Rússia, quando 87% vota no Putin, ou na Venezuela, onde usam a democracia para poder supostamente legitimar um governo que é ditatorial e que tem o exército na mão apontando a arma para a cabeça do povo. Muito longe do Brasil. O Brasil não tem nada disso. Ainda bem que não temos isso e ainda bem que temos um exército que não se envolve com as disputas políticas de esquerda e de direita e mantém a ordem do Brasil. Zé, concorda com o Alexis? Não, fraternalmente eu discordo do Alexis. Em primeiro lugar, ele faz uma pergunta: onde está a fraude? A fraude está provada. Houve uma adulteração nos certificados. Isso é prova material. E a prova testemunhal diz, inclusive o senhor Cid, quem mandou foi Bolsonaro, pelo menos é o que está na imprensa. Então, isso está claro. Houve a fraude, por isso ele foi indiciado. Isso é prova, claro. Agora, a dúvida é, por que a fraude? Se um presidente dizia que não foi vacinado, por que ele precisava ter um atestado com isto? É aí que vem a discussão e a Polícia Federal corretamente faz uma cogitação. São pessoas técnicas, sérias, as que fazem a cogitação. Não são políticos, não são esquerdopatas ou esquerdistas, são delegados. E chegam a dizer, olha, pode ser que seja isso. E é uma tese bastante plausível. Por que é bastante plausível? Bolsonaro não fez apenas um flerte com o golpe, ele levou a noiva para o altar. O problema é que a noiva, na hora em que o padre perguntou, o senhor aceita? Disse não. Não aceito. O Exército disse não, a Aeronáutica disse não e a noiva Marinha disse sim. Isso é muito mais que um flerte. Isso já é uma situação de casamento, de tentativa de casamento comprovada. Mas, ao se ver tudo isso ao mesmo tempo, a única explicação que se dá é essa que os delegados da Polícia Federal, não os delegados de esquerda, fizeram. As ditaduras podem ser de direita ou de esquerda. Nós tivemos no Brasil uma ditadura de direita em 1964. Ditadura que, aliás, Jair Bolsonaro defendia o tempo inteiro como deputado e depois, dizendo que não havia uma situação que era nociva, o golpe de 64. Ele defendeu torturadores. Ou seja, situações dessa natureza mostram que Jair Bolsonaro sempre defendeu regimes autoritários. Tudo isto, como pano de fundo, se coloca de uma forma matematicamente ajustável. Ou seja, foi levar a noiva para casamento, a noiva disse não, vou sair do país, e apoiado por vários militares, inclusive que ocupavam cargos ou da ativa ou não, ele tentava criar uma situação que justificasse que o Exército tomasse conta através de uma operação de garantia de lei e ordem. Aliás, situações que ele falou várias vezes, que o Exército poderia fazer uma garantia de lei e ordem para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva pudesse exercer o seu mandato. Tudo isso eclode no dia 8. Muito mal articulado, realmente uma patetice sem grandes proporções, mas que a intenção era outra. Já tivemos outras tentativas de golpe de direita na história com essa característica. Por exemplo, os historiadores narram que Jânio da Silva Quadros renunciou à presidência e tentava articular um golpe para voltar nos braços do povo. Isso é história. Vamos ver a história. Ou seja, Jair Bolsonaro tentava reproduzir, diante do fracasso da noiva no altar, quando ele propõe o casamento, engendrar um clima social caótico em que ele achava que as massas viriam às ruas e o Exército seria obrigado a sair na sua defesa a partir da influência que ele tinha nos comandos militares, que se consumaria um golpe. Tanto isto é verdade que o comandante do Exército foi achincalhado por aqueles militares que estavam em torno dele, pedindo pressão nas redes sociais que acabaram acontecendo, chamando aqueles que não queriam o golpe
golpe de comandantes ou militares melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Ou seja, é isto que aconteceu. Está sob a luz do sol, não há como esconder isso ou imaginar que isto é uma mera cogitação. Não, são fatos que parecem indiscutíveis. Cada vez mais fica evidente o nexo de ligação entre eles. Zé, também em entrevista ao CNN 360, César Bittencourt disse não concordar com o indiciamento do cliente, Mauro Cid. Segundo o advogado, isso não fazia parte do acordo de delação firmado com a Polícia Federal. Afinal, o acordo de delação seria suficiente para livrar Cid de um indiciamento na sua avaliação? Eu não li o acordo de delação na sua inteireza, precisaria ver as cláusulas, né, do acordo. Eu acredito que esse indiciamento deve estar fora desta situação, possivelmente. Não saberia dizer, seria injusto com o meu amigo César Bittencourt, um grande advogado criminalista, inclusive, se eu dissesse que estaria dentro ou fora. Claro, ele faz o papel de advogado e que, obviamente, defende o seu cliente. Ele deve ter suas razões para falar isso. Agora, eu não posso opinar. O que eu posso opinar é que tudo isso está intrinsecamente associado, que a própria palavra do seu Mauro Cid é incriminadora de Jair Bolsonaro. Apenas que ele não faz o nexo com o golpe. E por que não faz? Será que Mauro Cid não está querendo aparecer tão mais ativo no golpe como um elemento de articulação ou o que será? Eu não sei dizer. A grande verdade é que o advogado de Mauro Cid é um advogado competente, um brilhante penalista e conduz a defesa dele no limite das possibilidades da versão que ele acha que é a melhor para o seu cliente. Não li e, portanto, não posso julgar nem pré-julgar, não é meu hábito, mas que apenas tudo isso se encaixa de uma forma tão clara, tão evidente, que é muito difícil hoje, para quem defende Jair Bolsonaro, esconder o sol com a peneira. Alexis, mesmo questionamento, o acordo de delação seria suficiente na sua avaliação? Pois é, mas a própria esquerda fala que delação premiada é quase que uma chantagem para a pessoa delatar aqueles que eles querem que seja delatado para poder se livrar de acusações. Cansaram de falar isso na Operação Lava Jato, de que as delações premiadas eram todas indiciadas ou conduzidas para que Lula, diga que Lula é culpado, diga que Lula é corrupto, diga que Lula armou o esquema, e se você fizer isso, a gente vai conseguir te livrar. E agora, o mesmo pau que deu em Chico tem que dar em Francisco. Quer dizer, será que Cid também não teve que escutar, ou ser acusado, ou ser pressionado para poder entregar aquilo que eles queriam que escutasse? Você sabe, o que está acontecendo no Brasil é que as instituições estão perdendo a credibilidade em função desse jogo. A população, e eu me incluo nela, a gente fica com dúvida o tempo todo se nós estamos escutando uma verdade ou uma versão, uma narrativa. É muito difícil de a gente conseguir discernir. Acho que a grande força e o grande trabalho da imprensa é apresentar todos os fatos para que a gente possa fazer as nossas próprias conclusões, nossos próprios raciocínios. Mas, de novo, o caso do tenente-coronel Mauro Cid, eu não sei se a delação dele foi conduzida, se ela é fidedigna ou não. Eu acredito sim, que, de novo, houve o flerte, houve conversas. Será que nós vamos aceitar o resultado das eleições ou não? Como é que vai ser? Isso eu acho que deve ter ocorrido, porque foi um momento muito difícil para o Brasil. Foi um processo eleitoral que eu lembro da minha vida, que 56 anos, dos mais questionáveis, mais difíceis, mais com discussões, polêmicas e tudo mais. Foi extremamente difícil, foi um verdadeiro fla-flu esse último. Então, as instituições não passam mais credibilidade. Olha o que está acontecendo com o STF. Né? As pessoas ficam com dúvidas. As pessoas será que realmente está acontecendo tudo isso? Então, no caso do Mauro Cid, eu acho que tem conteúdo na delação dele, a gente tem que observar o que está acontecendo, mas também gostaria de ver o conteúdo para ver se ele poderia ou não ter sido indiciado e se não houve pressão para que ele entregasse coisas para ter benefícios.